Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui hoje ao vivo, quem está chegando, e eu sei que muita gente vai assistir depois, que já avisaram lá no grupo, né? Eu vou me representar rapidamente. Eu sou a Sandra Sescon, coordenadora desse grupo, uma das fundadoras lá no início. Esse grupo já está junto há mais de 6 anos, e eu sou arquiteta, especialista em Feng Shui, e eu integro o Feng Shui e a neurociência na arquitetura. Eu quero dar as boas-vindas para os integrantes maravilhosos desse grupo que estão aqui, esse grupo de estudos, de pesquisa, e se alguém está aqui pela primeira vez e não faz parte do grupo, fica o convite para que venha, né? O Gap Neuroar, que nasceu disso que a gente faz aqui, que é a curiosidade, é a união, é a vontade de crescer, de aprender, de compartilhar, sempre buscando uma arquitetura com mais amorosidade. E aqui a gente sempre se une, né, com esse objetivo de conectar as pessoas, de promover o estudo e a pesquisa da neurociência aplicada à arquitetura de uma forma voluntária. Todo mundo que está aqui entrega o seu tempo de uma forma descomplicada, responsável. Eu convido que sigam a gente no Instagram, que sempre tem muitas novidades, no YouTube, e agora a gente tem o nosso site, com bastante coisa. Vamos lá. E como esse grupo se constitui como um lugar onde a gente estuda e a gente pesquisa com muitos profissionais, com arquitetos, designers, psicólogos, sem compromisso com formação, mas que aqui a gente faz muita troca. Eu quero dar um recadinho bem importante hoje. Os nossos trabalhos que têm sido feitos ao longo do tempo, artigos, os posters, as ações sociais, que a gente já fez 5, tudo que foi elaborado pelo grupo estão disponível no nosso Drive. E quem quiser pesquisar e tiver vontade de fazer, usar esse material para fazer posts nas redes sociais ou criar algum artigo, um pôster para congressos ou qualquer divulgação, a gente incentiva, tá? Faça isso. Só a única coisa que a gente pede é que dê o créditozinho para o Gap Neuark, né? Porque a gente faz, é um trabalho conjunto. Vamos lá. Espero que todo mundo faça alguma coisa, porque aqui nesse grupo todos são capazes de grandes realizações. E aí eu vou contar para vocês que uma parte desse grupo que se reuniu está participando da ação Nossa Maria, fez um projeto e agora a gente está na fase de execução da obra lá em Orlando, nos Estados Unidos. E aí eu vou chamar a nossa embaixadora dos Estados Unidos para falar um pouquinho como é que está a execução, como que está esse trabalho. Janaína, seja bem-vinda, a palavra é tua. Obrigada, obrigada, Sandra. Ai, está sendo maravilhoso. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de poder adicionar aí um pouquinho do que eu sei, meu expertise, e ajudar esse projeto que eu de cara já amei e estou aprendendo muito com a Maria, com a Cecília, com todo o grupo. Cada encontro é um aprendizado novo. E como eu sempre digo, é uma coisa que a gente já fazia meio que indiretamente, né? E agora com foco. Então, estou aprendendo muito com vocês. Muito obrigada. O projeto da Maria está sendo executado. Agora já tem bastante etapas que já foi concretizada e já está tudo comprado, tudo já esperando para ser instalado, graças ao GoFund, que vocês também me ajudaram muito a expor. Então, muito obrigada. E a gente conseguiu arrecadar muito além do que a gente pediu, que foi graças a Deus e a vocês. Então, a Cecília também ficou muito feliz. E agora faltam poucas etapas. Acredito eu que no máximo até o fim de agosto já está tudo finalizado, com fotinhas lindas que a gente pode divulgar ainda mais esse projeto de vocês. Nosso. Obrigada, Jana.
Obrigada, Obrigada. Janaína. Obrigada. E aí, eu vou contar para vocês que desse projeto, das pesquisas que foram realizadas para que ele acontecesse, o grupo se reuniu, mais uma partezinha do grupo se reuniu, com muitas mãos e muitas mentes brilhantes, e elaboraram um e-book chamado Síndrome de São Filippo, Estratégias de Projeto de Arquitetura para a Qualidade de Vida. E agora eu vou pedir para o João e para a Sandra falarem um pouquinho sobre esse e-book que já está por aí. João, Sandra? Oi, pessoal, boa noite a todos, todas. Então, eu sou o João e, juntamente com a Sandra Piloto, somos coordenadores de pesquisa do Gap NeuroArc. E esse book ele é o resultado de um período bastante longo do trabalho, desenvolvido por muitas mãos, e que traz para a sociedade todos os conhecimentos que a gente pesquisou e desenvolveu ao longo do projeto da Nossa Maria. E ele vem com o objetivo, com o propósito de levar esse conhecimento para outras pessoas, para outras famílias que têm crianças com a síndrome, outras síndromes correlatas, como uma forma de contribuir para esse processo de qualificação dos ambientes, para tornar esses ambientes mais adequados para essas pessoas. E o e-book em si ele traz muito o propósito do grupo, que é de compartilhar conhecimento, de expandir as fronteiras, e a gente está muito feliz com o resultado que a gente tem alcançado com ele, com o produto final que a gente conseguiu chegar. Então, parabéns a todos que se empenharam nesse desenvolvimento. Parabéns, de modo geral, ao grupo também por desenvolver essas iniciativas e poder compartilhar com os outros o conhecimento que a gente tem gerado internamente. Sandra, deixa para te complementar. Então, ali no bate-papo, eu coloquei o link do e-book, né, e o do site do Gap. Então, para quem quiser dar uma olhada. Como o João falou, foi a união da teoria com a prática, né, resultou nesse book. E nós buscamos também fazer com que ele fosse numa linguagem simples, que qualquer pessoa pudesse compreender, né, apesar de ter um trabalho científico todo elaborado, mas numa linguagem que qualquer pessoa pudesse pegar esse trabalho, né, e que possa contribuir para os espaços que venham a ser utilizados por pessoas que tenham alguma doença, né, como a síndrome da Maria. E, como todo mundo falou, também foi um trabalho em grupo, então é só agradecer ao grupo sempre por esse comprometimento, né, que a gente estava falando que, apesar de voluntário, é comprometido, né, porque a gente tem essa intenção mesmo de divulgar o conhecimento, mesmo sendo um grupo voluntário, porque é o que nos anima, é o que nos motiva. Então, esse book foi essa concretização. Então, é um prazer estar aqui também, fazendo parte desse grupo. Obrigada, Sandra. E eu só quero dizer que eu estou com muito, mas muito orgulho desse grupo e muito feliz também. E só falar que vem muito mais realizações brilhantes desse grupo por aí. Fiquem atentos. E antes de passar a palavra para a Ive, para apresentar a nossa palestrante, eu quero repetir mais uma vez que todos aqui são capazes de grandes realizações. Por exemplo, hoje, nossa palestrante maravilhosa, que já nos brindou lá em março de 2020 com uma palestra presencial que se chamava Morar Mais 2020, está aqui de novo. Escreveu um livro nesse período, né? E aí as nossas próximas palestrantes também são integrantes do nosso grupo. Se preparem, que 13 de agosto a gente vai ter a Fabiola Ramos, maravilhosa arquiteta do sono, e em setembro, dia 10, a nossa querida e extremamente ativa em nosso grupo, especialista em design biofílico, a Vânia Silva. E só para lembrar que os convidados que estão aqui são os profissionais que estão abrindo mão do tempo, da energia, do conhecimento para compartilhar conosco tudo que eles sabem, porque eles também acreditam nessa causa e estão aqui para nos potencializar. E aí, se possível, deixar a câmera aberta para que ela consiga ver com quem ela está falando.
E mais um lembretezinho. No finalzinho, a gente vai sortear um livro da Ellen, para quem estiver aqui presente. Ellen, muito, mas muito obrigada, seja bem-vinda. E agora a Ive apresenta a nossa convidada mais que especial de hoje. Esse é autografado, tá, gente? Ó, esse é autografado. Gente, olha, estou muito, muito feliz de apresentar a Ellen para vocês, uma amiga. Conheci a Ellen na época da pandemia, nas lives, nos encontramos no grupo, né? Lá em 2020, quando eu comecei a participar do grupo, junto com a Sandra, fui aluna da Sandra. Então, são amizades que eu tenho, que eu ganhei desse grupo. Pessoas muito especiais para mim, que fizeram parte do processo da minha vida. Eu acho que de todos nós, né, na pandemia, quando a gente se sentiu tão solitário, né, tão sozinho em casa, e aí a gente teve um brinde, né, com essas pessoas que a gente conheceu pela internet, e a Ellen foi uma delas. E eu queria apresentar, bom, eu sou coordenadora de gestão de projetos aqui do GAP, juntamente com a Sandra Marlise, com o João e com a Sandra Piloto. A Ellen, a formação dela é arquiteta, ela é curadora da Casa de Raiz, autora desse livro, Casa para Ser Feliz, Arquitetura de Importância, 2 vezes premiada pela Casa Cor Rio Grande do Sul. Ellen, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente, nos brindando com toda a sua sabedoria e conhecimento. E agora a palavra é sua. Ai, estava sem áudio. Gente, muito obrigada pelo convite, Ive, e a todo o grupo. Eu já havia realmente conversado com o grupo lá no início, né, em 2020. E aí, em função do lançamento do livro, depois, outro dia, a gente conversando, eu e a Ive, ela me perguntou, né, o que eu andava fazendo pós-livro, né? E aí eu disse para ela, olha, a gente está trabalhando em cima da divulgação do livro e também no escritório, levando esse método que sutilmente eu explico ali no livro adiante. E aí ela disse, Ellen, então quem sabe, vamos fazer um encontro para a gente poder conversar sobre isso, né? E depois, eu acho que a Ana Paula, a menina que estava com a questão da comunicação, né, do grupo, me chamou para a gente pensar num tema para conversar, né? E eu gostaria de encaixar o livro dentro de um contexto maior para poder justificar, né, a escrita dele para vocês entenderem por que ele existe, para poder também dizer para vocês, falar para vocês um pouco da minha trajetória, que eu acho que isso é importante, né, quando a gente vem aqui dividir um conhecimento, a gente trazer a experiência, né, que nos levou a tudo isso, e também trazer alguma expertise que vocês pudessem levar para a vida profissional, mas também, de certa forma, usar a favor de vocês como um certo posicionamento. Depois, ao longo da conversa, vocês vão entender. Antes, eu queria fazer uma breve contextualização, né? Em função da Casa de Raiz. Então, eu sou arquiteta, eu tenho 25 anos de mercado. Depois que eu vou fazer uma contextualização para vocês poderem entender como que eu cheguei na Casa de Raiz. Acho que isso é importante para vocês também entenderem depois tudo que eu vou falar. Eu vou tentar ser rápida. Depois que eu tinha 14 anos de escritório, né, eu imaginava sempre que eu precisava me preparar muito para participar de uma mostra de arquitetura. Então, quando eu tinha 14 anos, eu fui participar da minha primeira mostra. A primeira mostra foi um resultado super interessante, eu gostei muito de participar, era uma coisa muito organizada, foi muito interessante. Depois eu resolvi fazer uma outra mostra, que ela tem um nome maior no cenário nacional e internacional também, e aí lá começaram alguns conflitos internos acerca da arquitetura, né? De entender como a arquitetura era vista pelo mercado. Eu entrei na faculdade de arquitetura com a plena certeza que eu gostaria de trabalhar com arquitetura de interiores, né?
no máximo construir uma residência. Eu sabia que eu não me direcionaria para prédio, interiores, residencial e comercial. E eu sempre sonhei em fazer a mostra. E eu me preparei para isso. Eu achava que eu tinha, depois que eu já tinha um bom tempo de mercado. E aí eu fui fazer a mostra. E aí eu entendi, né, como que o mercado via a minha profissão. No começo eu fiquei fiquei muito chateada e eu confesso para vocês que eu pensei em deixar de ser arquiteta, né? Porque eu pensei assim, se eu cheguei até aqui, né, vislumbrando encontrar um outro cenário e encontrei esse, né, o que eu faço com esse meu conhecimento agora que, de certa forma, talvez o mercado nem valorize o que eu estou pondo em prática nesses 14 anos de profissão. Mas depois repensei, fiz outras edições, né? Escolhi outros tipos de ambientes, fui entendendo como que é a amostra e fui tentando ter uma estratégia a cada ano para que eu pudesse não só me mostrar, mas também ver daquilo tudo que o mercado estava me expondo, eu poderia usufruir, né, para mim tirar proveito, para eu também me manifestar diferente. E aí, em 2016 foi a última edição que eu fiz, em 2017 eu resolvi que eu tinha que fazer alguma coisa se eu não estava contente com aquele mercado que eu via, que eu precisava fazer alguma manifestação. E aí eu comecei, durante o processo de fazer mostra, em 2014, eu criei um blog, e eu comecei a escrever sobre arquitetura, que eu entendia que era relevante, né? Assim, que eu acreditava, que eu praticava e que eu estudei para expor, né, e para fazer. E aí, em 2017, eu resolvi que eu tinha que fazer, além daquele blog, expor mais sobre a arquitetura, um pouco mais de profundidade. E aí eu criei em 2017, ali no finalzinho para 2018, eu começo a desenhar, né? 2017 foi um ano que eu não fiz. E eu fiquei com a necessidade, porque eu vinha 4 anos fazendo consecutivamente, eu fiquei com necessidade de criar. E aí foi quando eu desenhei a Casa de Raiz. Então, ela começou de uma inquietude minha, e no momento de caos dentro da profissão, de certa forma, quando eu entendi que o mercado exigia algo muito diferente daquilo que a gente estudou. Não que ele exigia, o que vingava dentro do cenário, né, era diferente. E aí eu transformei o blog antigo que eu tinha num blog com um propósito maior de falar sobre os projetos com mais profundidade. Então, convidar as pessoas a refletirem mais sobre aquilo que elas viam, principalmente em mostra. Porque mostra, tu faz um ambiente e tu não consegue falar muito sobre ele. A visitação é muito rápida, tu não consegue expor muito sobre a tua arquitetura, a não ser aquela que está ali materializada. Né? Mas para o público leigo, às vezes tu tem que falar algo mais, porque ele não entende. Às vezes ele até critica aquilo que ele viu, porque ele não entende o contexto nem o conceito, qual é a proposta daquele ambiente. E aí nasce então a Casa de Raiz em 2018, e de lá para cá eu venho exibindo alguns projetos dentro do próprio Casa de Raiz e outros movimentos que eu venho fazendo. E em 2020, né, Ive e gurias que já estavam por aí, começa a pandemia, e aí eu começo a entender que aquilo que eu já estava falando no Casa de Raiz desde 2018, que era buscar uma arquitetura um pouco mais afetiva, que olhasse mais com profundidade para as necessidades dos clientes, que fosse mais centralizada no usuário, eu comecei a entender que isso ia vir à tona, e a superfície ia começar a entender que precisava dessa profundidade para poder fazer arquitetura. Então, ali, né, eu fiz muitos movimentos aqui no Casa de Raiz, né, de lives, de encontros, justamente para poder, no momento que as pessoas estavam enclausuradas, elas conseguiriam entender que elas precisam olhar a arquitetura de uma outra forma. Então, essa foi a ideia de começar a Casa de Raiz. Todas as pesquisas que eu vinha fazendo, que deu origem à Casa de Raiz, eu guardei numa gaveta quando o site ficou pronto, porque a demanda de escritório, do site foi
eu não conseguia parar para colocar, para organizar aquilo. Quando veio a pandemia, eu disse, eu vou pegar tudo aquilo que eu tenho guardado na gaveta e agora eu vou sentar para escrever um livro. E aí nasce o livro Casa para Ser Feliz, que ele é, na verdade, um livro manifesto da casa de raiz. Ou seja, aqui no livro eu não só falo sobre o que eu chamo de casa de raiz, como também ele passa a ser um exercício para que as pessoas consigam entender, através da leitura, o que é uma casa de raiz e que elas possam participar desse processo alimentando esse livro para que ele esteja cheio de referências das pessoas, né, dos usuários, referências inclusive internas, para que o arquiteto possa usufruir dessas anotações e criar uma casa para ser feliz. Essa é a ideia principal do livro. Então, quando a Ana Paula me chamou para pensar num tema para essa conversa de hoje, eu pensei em trazer algo que unisse, não só que falasse de todo o propósito da casa de raiz, mas que eu pudesse trazer dentro da arquitetura uma coisa, trazer algo para essa superfície assim, da conversa, algo que estivesse muito alinhado com esse momento, né? Claro que isso a gente pensou, eu acho que eu passei o tema para ela em março, depois em maio veio toda essa questão da enchente aqui no Rio Grande do Sul, mas eu acho que esse tema que eu escolhi aqui para a gente falar, que seria a centralidade do usuário, eu vou tentar aqui agora compartilhar para a gente já ir olhando isso. Agora foi. Bom, eu não consigo ver todo ele aqui, mas enfim, tá. Então, eu trouxe o tema da centralidade do usuário e sustentabilidade, tá? Eu acredito que esses dois temas falam muito também da casa de raiz e todo o conceito que a gente defende em relação à arquitetura de interiores. Eu trouxe aqui também na capa uma frase que está no livro, né? E que vem de encontro com essa centralidade do usuário. A casa deve ser bela da porta para dentro do usuário. Ou seja, ela tem que ser bela para quem vai viver nesta casa. Ela tem que ser eficiente para quem vai viver nessa casa, né? E aí, pensando nesse tema, aqui eu vou pular, pensando nesse tema, eu acho que ter duas figuras aqui que poderiam trazer essa questão toda em relação à casa de raiz. Bom, centralidade do usuário, né? Nós que somos aqui profissionais da arquitetura, a gente sabe que então, eu acredito na conexão dessas duas coisas, centralidade do usuário e sustentabilidade. Por quê? Porque através da centralidade desse usuário, ou seja, quando tudo que ele traz de referência, tudo que ele traz afetivamente, emocionalmente, as necessidades dele enquanto usuário, se tudo isso for contemplado, com certeza teremos sustentabilidade desse projeto, né? Então, o usuário, à medida que que ele se encontra como um ponto de referência, né, para participar, ser ponto de partida, aliás, desse projeto, ele passa a ter a sustentabilidade como direção. Então, eu me sustento, aliás, eu sustento o meu projeto à medida que ele for conceituado a partir desse usuário que vai utilizar o espaço construído. Trazendo aqui a questão da centralidade do usuário, né, eu trouxe uma frase que eu acho que é bem importante, trouxe aqui uma referência também, né, que a gente encontra cientificamente, na ciência, aliás, para a gente poder justificar toda essa centralidade, né? Então, quando o homem está no centro do projeto, quando ele é visto, né, como ponto de partida para essa criação, né, condiciona esse projeto a partir de suas percepções e experiências. Então, quando lá eu desejo, né, e proponho que se crie uma casa para ser feliz, a gente precisa olhar para as percepções que as pessoas, né, que os usuários tiveram ao longo do tempo nas suas experiências. Então, eu trago isso como um ponto de partida.
Apoia-se, então, essa prática em métodos qualitativos, né, que captem essas subjetividades sobre esse usuário, né, sobre a vida dele toda, ou sobre as experiências que ele teve no morar, né, porque eu também trago isso no livro, agora eu vou voltar ali para aquele segundo slide para poder falar um pouquinho sobre isso, visando a aproximação e a aproximação do usuário desse novo espaço e a apropriação desse novo espaço, tá? Quando eu olho aqui, por exemplo, o que está tratando no livro que tem a ver com essa centralidade toda do usuário, o que justifica a centralidade do usuário, né? Eu trago aqui, ó, por exemplo, eu tenho 3 pilares no propósito da Casa de Raiz, né, que são pilares que nos estruturam desde lá de 2017, quando a gente construiu a Casa de Raiz, que são origem, então a gente busca a origem desse usuário, o que faz sentido para esse usuário, e o que emociona esse usuário. Então, esses 3 pilares são base, né, para a construção desse programa de necessidades, dessa lista de desejos, como cada um chama na sua prática. Então, essa seria uma estrutura que a gente busca nesse usuário para ser ponto de partida para a construção desse projeto. Eu trouxe outra frase aqui que também está no livro, que eu acho bem importante para a gente pensar sobre o protagonismo, né, desse usuário neste projeto, quando a gente utiliza essa ferramenta para tornar esses espaços mais apropriados, né, e serem mais atrativos. O protagonismo foca no ser humano e suas particularidades, né, e eu diria até subjetividades, como eu coloquei acima, onde o usuário domina o espaço construído a seu favor. Então, o que significa? O desenho desse espaço busca ser favorável para ele utilizar, né? Permitindo que a vida flua natural e emocionalmente. Então, ele é o foco, mas tudo que será construído precisa convergir com o que ele deseja, né? Então, funcional, mas sempre focado nele. O que isso isso às vezes parece redundante quando a gente pensa no que a gente estudou na faculdade de arquitetura, né, ou de design. Mas isso precisou ser dito, e eu preciso dizer isso através do site, por exemplo, porque o mercado hoje em dia esquece dessas particularidades, dessas subjetividades, né? Esquece desses detalhes que favorecem muitas vezes o usuário em detrimento da estética, da função e do próprio mercado, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, né, o que eu vi que me frustrou nessas mostras é que muitas vezes tudo aquilo que é utilizado é para ter no final o resultado uma boa fotografia e não para contemplar quem vai habitar esse espaço. Então, aqui fala justamente de algo que a gente, como arquiteto, muitas vezes já sabe, mas que no decorrer da prática, isso vai sendo negligenciado justamente em detrimento à demanda que o mercado nos impõe. E aí a gente pode pensar assim, bom, Ellen, para fazer essa arquitetura, vai precisar de mais tempo, né? Vai precisar ser mais cara, a gente talvez tenha uma demanda diferente no escritório, sim. Então, tem que ser algo que se faça com paciência, né? Eu coloquei 3 palavras ali que eu acho que eu me refiro no livro, porque para poder conversar aqui com vocês, eu retirei algumas coisas dali. Então, precisa de paciência, empatia e afeto. Então, eu elegi ali umas 3 palavras que isso tem a ver, isso favorece, na verdade, a criação de um vínculo com esse cliente, né? Então, paciência para ouvi-lo, né? Os pequenos detalhes, as histórias que ele conta, às vezes alguma memória que ele traga e que tu até perceba que está na própria casa que tu foi fazer um primeiro contato com ele, empatia para poder acatar também, né, essas coisas que ele traz, e que eu vejo que isso falta muito no mercado, né, a audição
e o acolhimento dessas ideias que as pessoas trazem, porque muitas vezes a rapidez que o mercado exige e que o próprio cliente, às vezes, quer que esse projeto aconteça, não dá tempo, né? Mas aí, se a gente se propõe fazer um projeto onde essa centralidade vai ser privilegiada, essa empatia tem que acontecer, né? E esse acolhimento dessas informações que o cliente traz tem que acontecer, né? E afeto, por quê? Porque isso vai levar... quando eu preciso colocar essa pessoa no centro, eu preciso, de certa forma, ser afetivo, né? E fazer com que esse espaço traga também uma certa afetividade para que a gente possa criar esse vínculo. Então, imaginem assim, quando eu coloco ali aquele círculo com um ponto, né? Que seria o ponto de partida ali de uma circunferência, né? E que nesse caso que eu estou falando da centralidade do usuário, o ponto seria o usuário e aquilo que cerca ele, né? Aquilo que é importante para ele. Quando eu quero posicionar ele, podemos dizer até estruturar, quando eu falo de sustentabilidade ali do lado, naquela imagem, eu preciso, né, dessas três ações, né, ou dessas três condutas, né, paciência, empatia, afeto, no mínimo, para poder criar esse vínculo e conseguir colocá-lo no seu devido lugar, né, que será construído por nós profissionais. Depois, falando sobre sustentabilidade, segundo o relatório de Brundtland, em 1987, né, ele é um relatório que na verdade, foi feito nesse ano por uma Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, ele nos traz ali como uma ferramenta de desenvolvimento a sustentabilidade que supra as necessidades atuais, aliás, como uma ferramenta que supre as necessidades atuais sem comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações em atender às suas necessidades. Então, o que eles querem dizer aqui? Que a gente tem que se preocupar que as nossas ações hoje não pode prejudicar as futuras gerações, né? Isso seria, assim, muito mais a questão ambiental. De modo geral, por sustentabilidade, se propõe 3 dimensões claramente definidas: ambiental, social e econômica, né? Quando se fala de sustentabilidade. Eu sinalizo aqui, então, a ambiental, que seria pensar nesse legado que a gente deixa enquanto construção, enquanto utilização de recursos, enquanto também, por exemplo, na escolha daquilo que eu vou reutilizar, né? De outras moradias desse cliente, ou que eu vou reutilizar de outras gerações deste cliente, né? Tudo isso eu posso aproveitar e continuar sendo um legado para as próximas gerações, preservar o que se tem. Sustentabilidade econômica, então, a questão de nós fazermos projetos contemplando tudo aquilo que eu havia falado, mas dentro do orçamento do cliente, né? E quando a gente procura também, eu acredito que quando a gente procura ser sustentável no quesito ambiental, né? Quando eu consigo reaproveitar algumas coisas que esse cliente traz ao longo da vida, algumas referências importantes para ele, eu consigo fazer com que esse orçamento também reduza, né? E isso também é importante para o cliente e é sustentável. Eu trouxe aqui, dei um certo destaque quando a gente fala na questão da sustentabilidade social, e eu diria até local, colocando, então, novamente a luz sobre o indivíduo, né? A Casa de Raiz e a minha proposta de trabalho, ela visa não só trazer o usuário para o foco, né, para o centro dessa discussão e fazer com que ele seja o protagonista desse projeto, mas visa sustentar esse projeto. Então, quando eu contemplo toda a trajetória desse cliente, quando eu contemplo as vivências, as experiências, as percepções positivas, quando eu contemplo tudo que ele coloca, por exemplo, nesse livro,
eu consigo fazer um projeto mais sustentável, eu consigo ser mais assertivo, eu consigo estruturar esse indivíduo dentro daqueles pilares, né, origem, sentido, emoção. Eu consigo fazer com que esse projeto faça sentido para ele, e dentro da minha experiência como profissional e projetos que eu já fiz, eu chego em casas de clientes para atendê-los novamente, por exemplo, já aconteceu. Quando que eu me dei conta disso? Até vou contar para vocês aqui. Quando que eu me dei conta que eu tinha esse olhar sobre a arquitetura, que essa era uma arquitetura que eu já praticava e que eu precisava, de certa forma, tornar isso um processo, manifestar isso como o meu olhar sobre a arquitetura. Quando eu comecei a voltar nas casas dos meus clientes e encontrar as casas exatamente como eu deixei, né? Então, assim, muitas vezes isso aconteceu. De eu ir no meu cliente para fazer a casa da praia e a casa de Porto Alegre está exatamente como eu deixei. Da cliente de ter passado alguns anos e ela ter trocado o mesmo tecido da cadeira porque era aquele que ela ficou apaixonada. Então, esse processo, né, que eu trago ali no livro e que eu exponho, ele permite que a gente tenha mais tempo para amadurecer todas essas coisas, para organizar essas informações, inclusive dentro desse indivíduo, quando eu permito que ele tenha esse espaço, né? Então, sustentar físico e emocionalmente essa arquitetura, né? Estruturar-se como? Dentro da questão emocional desse cliente, dando para a origem dele, o sentido daquilo que faz ou não sentido para ele e das emoções dele. Convergir, então o projeto precisa, para se sustentar, convergir com a sua verdade, necessidades e valores. E eu chamo a atenção aqui para essa palavra valores, né? Os valores que precisam realmente ser priorizados aqui. Esses valores precisam realmente serem atribuídos pelo cliente para que a gente possa concretizar e sustentar essa arquitetura. Aí eu convido aqui vocês, aproveitando para vocês, eu trouxe aqui algumas imagens do site, quem ainda não conhece, né? E na capa do site eu já trago uma frase para posicionar essas pessoas que estão entrando ali, no sentido de fazê-las entenderem sobre que arquitetura que a gente está falando, né? Então, eu proponho um habitat original, quando eu olho para esse cliente com verdade, como eu falei ali anteriormente, quando eu olho para ele percebendo, captando as necessidades dele, mas também levando muito em consideração o que é valoroso para ele, né? Então, eu proponho aqui que a gente leve, através, né, desse processo, e que está exposto aqui, boa parte dele, né, ou pelo menos introdutório, no livro, manifesto, eu proponho que se chegue conscientemente, né, de uma forma consciente e conectiva nessa casa, né? Então, a gente ali no site também manifesta esses desdobramentos todos que eu faço de movimentos, né, buscando sempre a potência desse usuário, né? Então, como eu disse para vocês ali, que eu queria encontrar um tema para trazer aqui que ele trouxesse realmente a estrutura da casa de raiz. Então, quando eu olho para essa potência desse ser, né, e um lugar para ele estar, que sustente esse usuário de uma forma emocional, física, né, e que ele se sinta ali contemplado como um ser habitante precisa estar, né? E aí todos os movimentos que a gente faz. Então eu convido vocês a visitar o site e convido também vocês a entrarem, em cima tem as abas, né? Na aba da curadoria, eu gostaria que se vocês entrarem no site, leiam ali, né? Tem uma história minha ali antes de ser arquiteta, que eu acho que é bem importante e justifica todo esse meu fazer. Depois eu também convido vocês a visitar a revista, né? Então, o que eu fiz? Eu mantenho aquele blog que lá no início eu comecei a escrever sobre arquitetura, porque eu acredito que a escrita é muito importante para a gente poder contar para as pessoas o penso que o arquiteto teve
antes de chegar naquela criação, né? Como ele conceituou tudo aquilo e por que aquele espaço é materialmente daquela forma, né? Então, é isso que eu busco fazer na revista, trazer a profundidade dos projetos, contar os movimentos que estão acontecendo no mercado que sejam relevantes, e tem alguns artigos ali também, quando vocês clicarem ali na revista, lá na aba do site, tem todas as categorias que elas podem ser visitadas. Então, aqui na revista eu procuro trazer projetos, né, que exaltem essa origem e sentido da criação. Depois tem uma aba ali que vocês podem comprar um livro, que também a gente fala ali um pouquinho sobre ele. E depois também eu gostaria que vocês também dessem uma olhada ali nos movimentos que eu faço. Ai, faltou uma imagem aqui, que é onde aparece todos os movimentos que eu faço no site, que eu chamo de conexões. E aí, dentro das conexões, tem a mentoria, que a gente faz acerca do propósito da Casa de Raiz e o trabalho que o nosso fazer, em si, o nosso método de trabalho e as formas que a gente reverbera esse método por aí, tanto para profissionais como para cliente final. E aqui tá os nossos contatos, né? O Instagram do Ellen Firmino e o Instagram da Casa de Raiz, chamando atenção aqui que os meus movimentos como profissionais todos da Casa de Raiz, tudo que eu faço por aí está no Ellen Firmino, e o Instagram da Casa de Raiz é único e exclusivamente o Instagram da revista que está dentro da Casa de Raiz. Muito obrigada pela audição, e agora eu acho que o espaço está aberto aqui para a gente conversar e tirar as dúvidas, se vocês tiverem. Ellen, eu coloquei o link aqui do site. Você Tá. tem o link da compra para comprar o livro? É só entrar na aba livro ali no site. Do site, né? Então tá, é isso que eu queria saber. Tem na aba livro lá de cima. Eu coloquei hoje no grupo também, mas tem a aba livro lá em cima e tem depois ele estampado também no site, é só clicar. Qualquer um dos dois lugares. É importante também dizer que o livro, né, como eu havia colocado ali no índice, eu acho que é legal, depois vocês vão ficar com esse PPT aí que eu mandei, que eu vou mandar depois no grupo, mas eu acho que é interessante vocês também entenderem que o livro fala desse processo, né? A gente comenta ali, além da... Então, quando a gente fala da origem, a gente fala da casa, o objeto casa e a transformação ao longo do tempo. Então, a gente começa a ir lá na origem de como... Sobre a casa, né? Material. A casa e seu papel fundamental na felicidade, a casa e o bem-estar físico e emocional, a casa e a emoção, arquitetura emocional, arquitetura afetiva. Depois a gente fala sobre a casa para ser feliz, né, que daí ela se constitui a partir desse processo da casa de raiz. Depois a gente fala sobre a arquitetura de importância, né, que esse conceito casa de raiz, eu atribuo ele como uma arquitetura de importância quando eu capto essas importâncias do usuário para desenhar essa residência. Depois tem um capítulo que a gente fala sobre casas que curam e eu faço ali uma explanação introdutória sobre o método, né? Então, para vocês poderem ver um pouquinho do que o livro fala e aonde que a gente quer chegar quando a gente pensa num desenho, né, de arquitetura, então que foca nessa centralidade do usuário e na sustentabilidade, mas na sustentabilidade a partir do usuário, né? Para poder sustentar essa arquitetura ao longo do tempo. E aí sim ser sustentável. Nossa, o que me chamou a atenção, o feedback dos clientes, né? Você disse que geralmente é ao contrário, né? A gente faz e quando a gente volta lá, tem muita coisa que está modificada, né? Porque, na verdade, não estava sendo feito, não sustentou, né? Não estava sustentando a necessidade daquelas pessoas, né? E aí você receber esse feedback de você ir lá na casa e tá do jeito que você deixou, eu acho que, nossa, deve ser muito prazeroso. Quando eu fiz a primeira amostra, que foi assim, eu fiquei
um conflito, assim, foi um caos muito grande. E casualmente, nesse mesmo tempo que eu estava fazendo essa amostra, eu fui na casa de uma cliente que eu havia feito um projeto para ela em 2004, e isso era 2013, porque ela tinha comprado um apartamento na praia, aqui no litoral gaúcho, e queria que eu fizesse o apartamento. Quando eu voltei na casa dela, é essa que eu dei o exemplo, quando eu saí de lá, eu entendi que eu estava no lugar errado. Porque o que a gente vê muitas vezes, e essa coisa da tendência, é uma circulação de produto, parece que tu tem que fazer algo para durar 2, 3 anos. E aí ali eu vi, eu disse assim, eu faço algo muito diferente de onde eu estou. Então eu não estou esse lugar não é para mim. E aí eu entendi que eu precisava, que o que eu fazia era diferente a ponto de ter o formato meu, de ter um jeito que eu penso sobre as coisas, né? E aí eu comecei a fazer, aí eu comecei esse exercício. Então eu também queria trazer aqui, vi que eu acho que é legal assim, quando eu trago a centralidade do usuário, aquela figura ali é muito importante que está ali para acho que para cada um refletir depois sobre ela, também é a nossa centralidade enquanto arquiteto, né? Também é a gente entender que eu vejo assim, ó, eu tenho uma colega daqui do grupo que me procurou, me chamou um dia para conversar, que ela queria falar comigo sobre casa de raiz, sobre o que ela estava fazendo, se tinha alguma relação. E no final da conversa, eu comentei com ela que ela precisava entender qual é o diferencial dela, sabe? É claro que a gente às vezes procura muito fora o que está acontecendo, eu mentoro algumas pessoas que querem sim, eu preciso de um nicho, eu preciso entender qual é o meu nicho. Não é o nicho, é o que tu oferece, o que tu faz sem saber que está fazendo. Eu só fui ver que fazia algo, eu fui entender porque eu estava no momento de causa e imediatamente eu fiz a conexão com aquilo que eu vi na casa da cliente. Então aquilo caiu como uma luva, eu precisava naquele momento, inclusive, ver aquilo. Aquilo foi divino, não foi à toa que eu fui naquela casa, porque eu estava no momento que eu precisava entender. Então também a gente se colocar, se permitir, não só aqui como o processo exige, porque esse processo que eu falei para vocês, exige uma permissão também do cliente querer fazer isso. Querer fazer uma casa duradoura, valorizar que ele quer uma casa, que ele não quer ficar no troca-troca de imóveis, que ele também vai se permitir ter esse tempo para a gente conversar, para a gente. Porque tem pessoas que não querem isso. Né? Eu, no primeiro encontro, já sei se a pessoa está disposta, se as pessoas estão dispostas a isso aqui ou não. Né? Então, às vezes, a pessoa tem tanta pressa que eu não consigo atender ela assim. Aí eu vou propor outra coisa. Mas eu sei que quando é um cliente que a gente fez um projeto que perdura na casa dele, ele vai me indicar por causa disso. E aí, essa indicação que vem por causa desse formato, eu já sei que ali eu posso oferecer. Então, eu acho que também é muito importante a gente entender o que a gente faz de muito natural, o que é diferente nosso que vai acrescentar no mercado. Então, eu acho que esse tema centralidade do usuário também serve para nós enquanto profissional. Vou ser aquele ponto e vou entender o que está na minha volta, que é muito comum, está sempre aqui, sempre na minha volta. É porque alguma coisa que eu ofereço que eu estou alimentando aquilo. Aquela rede. Né? Digamos que aquele círculo maior é a minha rede. O que eu estou alimentando? De que essa rede se alimenta? É o que eu tenho de melhor. Né? E aí também, quando eu vou ali para aquela figura da sustentabilidade, é entender que essa sustentabilidade é algo que me estrutura e é muito meu, é o que me coloca de pé. Né? É o que mantém aquele ponto no centro, sustentado por alguma coisa, o quê? Que está muito imaterial. Né? A proposta da Casa de Raiz, e quando vocês entrarem lá no site, vocês vão ver, o nosso logo tem uma árvore, né? Que veio depois do nome, né? Primeiro eu pensei no nome, porque é justamente esse divisor do que é externo da árvore, seria a casa, e o que está abaixo da árvore, que são as raízes, seriam a imaterialidade. Então eu preciso primeiro ter uma raiz
Eu tenho uma raiz para poder sustentar o que está acima. Então, sustentabilidade ou sustentar, eu preciso ter uma estrutura. E o que estrutura o trabalho? Né? O que estrutura o nosso trabalho? O que nos estrutura quanto ser aqui? O que vai estruturar a construção para esse meu cliente? Né? O que estrutura essa relação minha com esse cliente? São nessas raízes, né, que estruturam essas coisas, que estruturam a relação arquiteto e cliente, que vai estruturar a construção desse lugar, né? Que vai ser o melhor lugar para se viver, com certeza, se houver uma profundidade, se tiver um tempo para conversar, se tiver a permissão para todo esse processo, se permitir a troca, uma relação afetiva, confidencial, até muitas vezes, né? Porque tu precisa perguntar para o teu cliente qual é o lado da cama que ele dorme. Então, é uma coisa muito íntima, a gente entra muito na intimidade das pessoas. Então, há de se criar um vínculo, precisa criar um vínculo. E hoje a gente vive numa sociedade que até eu estava percebendo até a questão religiosa, né? A gente é toda feita para formatar. Então, as pessoas querem formatar tudo, né? E eu acho que é nessa formatação que as pessoas começam a entrar em crise, né? Porque como que você vai. Como que, a gente não é. Nós não somos uma máquina para a gente se formatar, né? Então, assim, quando você diz da essência, quando você diz assim, eu acho que enquanto profissional, a gente precisa entender onde eu quero estar, onde eu quero atuar. E é aquela pergunta, né? O que me faz feliz? O que me dá prazer, né? Eu tava, esse final de semana eu fiquei assistindo aquele, não sei se vocês ouviram aquela série Recrashed, que conta a história do fundador da WeWork, você assistiu, Lê? E aí ele tava na crise, e aí eu acho que ela não era casada ainda com ele, né? Eu acho que ela tava namorando ele. E ela fez exatamente essa pergunta: o que te faz feliz? Lembra de um momento da sua vida, de uma fase da sua vida que você era muito feliz. E ele é um israelita e ele foi criado naqueles. Eu não sei falar o nome, então acho que é Kibbutz. Como que é, Lê? Você lembra? Kibbutz. Kibbutz. Que tudo, uma comunidade, né? Eu acho que é isso, é uma comunidade onde tudo é partilhado, são famílias e tudo ali é compartilhado. E daí surgiu a WeWork, que são os ambientes de estações de trabalho, aqueles o open space, aqueles compartilhados, né? Que aí surgiu essa empresa. Então, assim, a gente tem que se fazer essa pergunta, né? E muitas vezes a gente fica refém do mercado querendo, eu acho que é ao contrário, né? A gente tem que saber onde a gente tem que estar, não o mercado dizer onde que a gente vai, onde que a gente tem que atuar, né? E não tem como a gente abraçar o mundo, a gente não vai conseguir fazer tudo. E a gente não é bom em tudo. E esse grupo, eu acho que é o mais rico aqui, é isso. É esse valor que a gente está falando, né? Esses valores, que aqui a gente entende que cada um tem o seu dom, e isso é muito rico quando a gente faz essa troca, né? E a gente entende que nós precisamos uns dos outros, né? Pro projeto, para tudo na nossa vida ser bom, ser produtivo. Seu livro é incrível. Ive, e esses valores, essa essência, essa riqueza que cada um traz, ela pode ser agregada ao produto que a gente vende, ela deve ser agregada, porque é muito fácil a gente vender aquilo que a gente já sabe fazer, né? Às vezes a pessoa quer criar toda uma coisa que não é ela. Isso serve para nós e serve para casa. O que adianta tu fazer uma casa linda como a da revista se tu não vai conseguir sentar naquele lugar? Tu não vai conseguir se apropriar daquele lugar, né? Então, a centralidade do usuário está muito ligada à apropriação do espaço, porque precisa ser a partir dele para que ele se aproprie. Porque o que adianta tu entrar numa casa que as pessoas... Ela está sempre lá imóvel, a pessoa não se conecta com aquilo. E foi o que aconteceu na pandemia aí. As pessoas não conseguiram ficar em casa por quê? Por isso que eu comecei a fazer tanto movimento lá dentro da pandemia, que aquilo começou a me dar eu digo assim, meu Deus, agora as pessoas vão entender o que eu estou falando. Porque eu falando isso aqui que eu falei para vocês,
eu falei muito direcionado, muito dentro do tema centralidade e sustentabilidade. Mas tu imagina quando eu entro em detalhamento, quem quiser pode olhar lá no Instagram mais antigo, quando eu entrava nisso detalhe, as pessoas achavam que eu era louca. Porque o mercado aqui, ó, enlouquecido, fazendo casa, Ctrl+C, Ctrl+V, vendendo, e ninguém entendia. Quando as pessoas tiveram que ficar em casa, elas enlouqueceram que aquela casa não servia para elas, porque era igual da revista, ou porque era tendência, ou porque era a cara do arquiteto, ou porque tinha tudo que elas não precisavam. As pessoas começaram assim, meu Deus, mas que casa é essa? Eu não consigo ficar aqui. Ali, eu entendi que as pessoas iam entender o que eu estava falando. Agora, tu imagina, tu não se conectar à tua casa, que é o lugar que tu mais fica, ou que agora a gente está ficando mais, né? Não se ficava antes, mas é um lugar que te recebe para te reconstituir. Aí tu imagina tu não ter um lugar que permita esse restauro, digamos assim. Não tem como restaurar, né? E a Eu acho Ginelli, que um exemplo muito legal que eu posso, desculpa interromper, é assim, a comparação que eu tenho, moro aqui faz tempo, mas a comparação que foi eu ir para uma mostra da Casa Cor São Paulo e ir para a de Milão. A de Milão é muito lindo, maravilhoso, né, gigante. Mas só que é tudo muito lindo, mas só se você pensar isso para trazer para casa de um cliente, não vai caber em todo mundo. É lindo lá, como amostra, como legal, como materiais que a gente pode utilizar e tal, e usar isso nos projetos, trazer a sofisticação para o projeto, mas se não cabe na vida de um cliente que só cozinha arroz e feijão, tipo assim, entendeu? Não vai rolar, não vai ficar feliz. E tudo, como você disse, tudo que tem raiz tem frutos. E tudo que tem fruto é o que a gente está aqui para fazer. Se não tem fruto, não adianta fazer, só para ilustrar. Não adianta, não tem base nenhuma. Isso aí, é bem isso. É que nem os Tem que, desfiles de e o moda, né? projeto tem que frutificar, né? O É que nem os projeto tem que desfiles de moda. Eu falo assim, gente, como que a gente vai conseguir? Onde que a gente vai conseguir usar aquelas roupas? e depois Um travesseiro. você entende que o teu projeto realmente tem raiz quando você encontra o teu cliente, que nem no caso da Ellen, muito tempo depois e a casa está parecida. Eu vivi uma experiência parecida, eu encontrei uma cliente uns 20 anos depois, para ver como eu sou formada há muito tempo. E ela, as meninas acho que já conhecem a história, ela me disse assim, você está nas minhas orações todas as noites. Eu cheguei a levar um susto, mas porque eu fui muito feliz naquela casa. Meus filhos cresceram, quer dizer, a casa para ela representava toda uma história, porque é um espaço perene que a gente faz, um espaço onde as pessoas criam suas raízes, suas histórias, suas alegrias, suas tristezas, e a casa tem que acolher, como tu disse, tem que acolher, tem que estar ali para os momentos bons e ruins, e ela tem que fazer parte, né? Sandra, e ela tem que ser transformada quando as pessoas se transformarem, não Sim, porque saiu de moda, né? Ou não exatamente. É porque conforme. ou não é mais Uhum. tendência, né? Então, assim, eu vou ficar se daqui a 2 anos a minha vida se transformou completamente, sei lá, os filhos casaram, foram morar fora e aí sim, aí se refaz, aí se repensa, é um botão movimento. Por isso que eu coloquei lá no início, é, quando eu mostrei ali o livro naquele slide, que a casa é base de vida, assim que eu encaro. Ela é uma base para me sustentar, né? Por isso então, quando eu vejo ela de cima, ela passa a ser o meu raio, né? Daquele ponto. E quando eu coloco ela, quando ela é feita para ser a base, eu sustento as pessoas que tem ali. Então, essa também é a relação, né? Da base, né? Por que a gente é a base? Mudou a minha vida, eu mudo a base. Exatamente. Pode falar, Lê. Eu lembrei de um exemplo que já me aconteceu várias vezes em projetos, que a gente fala de raiz, tem que ter história, casa e tudo isso, uma coisa bem simples. Às vezes o cliente pede para a gente trazer objetos para a estante. E eu odeio fazer isso, porque eu falo, estante, os objetos têm que ter história, é souvenir de uma viagem, é um negócio que herdou da Isso aí. bisavó, é uma coisa assim. E aquela coisa que você vai ali na loja e compra e bota tudo que não sabe nem de onde veio, se veio da China, de onde veio. Fica sem história, né? Fica uma fotografia ali, bem Aí raso. parece um showroom.
Parece um showroom. Eu tenho às vezes os clientes têm a ansiedade também pelo quadro. Que quadro eu vou colocar? Ai, mas que quadro? Eu tenho que botar um quadro aqui, mas o que eu sempre digo assim, eu disse, olha, eu até posso ir em alguns lugares contigo, mas eu vou te dizer que quadro é uma coisa que tu tem que comprar porque é uma coisa que tu te apaixonou. Então, assim, Concordo ó, 100%. Fica com eu, a parede vazia, né? Um eu tempo. digo, deixa assim, eu vou te dar a dimensão possível, se for uma composição de 3, se for uma composição de 4, se for só uma imagem inteira, assim, uma só. Mas assim, vai garimpando. E não faz mal que daqui a 3 anos tu achar essa imagem, me manda e eu vou te dizer, a gente vai conversar sobre isso. Não tem problema, mas eu jamais quero que tu compre uma coisa agora, porque porque tem que colocar algo na parede. E aí, às vezes, também acontece o cliente que não quer colocar as coisas da sua história, achando que é cafona, e quer comprar um quadro novo, sabe? Aí tu tem que ter todo um. Ai, mas pode? Ai, não vai ficar feio, não é cafona. Não, essas paredes estão aqui para te contar coisas boas, para te apreciar uma imagem legal de algum lugar. Ai, eu nunca pensei que eu vou ficar olhando para isso depois, mas é claro que vai. Cafona é uma coisa que pode combinar esteticamente, mas não tem história nenhuma, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos também, e na minha casa eu fiz questão de fazer uma mudança. Eu já tinha todos os móveis, mas eu trouxe um quadro que era da minha avó, que morava em Buenos Aires. Eu tenho um banquinho de madeira com palha, que era da minha sogra quando ela morava não sei aonde. Assim, isso que faz a casa ter alma, né? Eu acho. Eu penso assim, ó. Eu acho que uma pessoa ela é rica, né? No sentido que às vezes a pessoa diz, eu quero uma casa sofisticada, eu quero, né? Pô, eu posso, né? Fala sempre atrelado à questão de valor financeiro, não de valores reais, né? Valores afetivos, inclusive. Eu acho que uma pessoa ela é rica quando ela abre a porta da sua casa e ela vai mostrando as coisas e vai contando, e vai contando, e vai contando sobre o quadro, e vai contando, sabe? Quando ela tem justificativa e significado atribuído para cada coisa que tem dentro dessa casa. Aí, para mim, ela é rica, 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 de um valor que não se compra, né? Que não tem como mensurar. Eu acho que daí é uma casa sofisticada, porque ela foi lapidada ao longo do tempo, como é o processo de construir uma casa assim com base forte e que vá se sustentar por muito tempo. Então, para mim, sustentabilidade é isso, é o tempo que eu consigo manter as coisas perto de mim, né? Para não precisar comprar novamente. Sábado eu participei de um encontro, de um bate-papo, num evento aqui em Porto Alegre, e eles comentaram assim mais de uma vez sobre consumir menos, né? Porque tem coisas que ficam no discurso, né? E não é o caso. E aí eu comentei, eu acho que eu usaria, ao invés de consumir menos, eu usaria consumir melhor, né? Eu não preciso deixar de consumir, mas quando eu for consumir, eu esteja com aquilo bem elaborado para que eu Ciente, compra né? e fique por algum tempo, para eu não ficar no troca-troca. Então, não é comprar menos, é comprar melhor, para não precisar ficar comprando toda hora, não comprar coisas descartáveis, né? Gente, E ser assertivo. eu tenho É sofá. só um comentário, Oi, Sandra, pode Ive, falar. só um pouquinho, desculpa, que está me chamando muita atenção essa questão de você falar da centralidade. Eu vejo como o autoconhecimento, não só do arquiteto, né, de entender o que a pessoa quer, mas do próprio cliente entender o que ele quer. Porque, na verdade, essas modas, que nem agora você estava falando, vamos consumir menos. Na minha família começaram assim, mas para que eu tenho tanta coisa? Eu vou me desfazer. Eu falei, não, para que você vai se desfazer se você tem espaço, se você já tem um lugar ali, né, adequado? Você vai se desfazer porque agora todo mundo está falando, tem que se desfazer? Não, Parece que já. tem culpa, né? As pessoas estão se sentindo culpadas de ter as Isso! coisas. Então, é o próprio cliente se compreender. Não, realmente, então aquilo vai ficar, né? Não é se desfazer por se desfazer, mas eu vejo essa tua relação muito mais de fazer com que o cliente se centralize, né? Porque daí ele mesmo vai se entender, o que daí facilita para o arquiteto.
Porque enquanto nem a pessoa está sabendo o que ela quer, fica mais complicado. Ela nunca vai se sentir bem no local em que ela está. Por isso que ela vai mudar muito mais. Veio a moda, então vamos ver se aquilo vai me fazer bem. Aí muda. Né? Por quê? Porque ela não está se compreendendo para poder passar para o arquiteto, para o profissional que vai fazer aquele trabalho. Então, acho que essa questão que você falou de tempo, né? Precisa de um tempo para amadurecer esse conhecimento, essas ideias e trocar também essas informações, né? Porque como está tudo muito rápido, errar vai ser muito mais fácil de errar, né? Sim. Pela rapidez. E aí troca, aí consome mais, aí troca toda hora e consome mais, não é aí. Então eu acho E aí que não é ser sustentável. sustentável é ter foco na hora de comprar e entender o que realmente precisa, para não ficar nesse troca-troca depois, né? É bem isso mesmo, é bem isso. As pessoas têm que se autoconhecer. E assim, ó, eu também eu não gosto muito quando as pessoas vêm assim, achando que o arquiteto tem que dizer o que pode e o que não pode. E eu posso colocar isso, eu posso colocar aquilo, ou então assim, eu tenho que colocar isso, aí eu acho que tem que ter isso. Não, mas por que tu acha que, né? Eu sou uma arquiteta muito perguntadeira, assim. Pois é, não sei. Não, porque eu vi que não, só um pouquinho. Então, tu também tem que, às vezes, ajudar essas pessoas a entenderem que elas têm que colocar o que elas realmente precisam, né? A chegar num denominador comum, porque elas, às vezes, não têm essa noção, realmente é falta de autoconhecimento. E eu acho que essa cultura também do tem que, da tendência, né, dessa coisa, a gente, há pouco tempo... Que é o mercado que impõe, né, Ive? Ó, é o mercado que impõe, para te né? comprar. E está se quebrando. Aqui nos Estados Unidos tem muito essa questão, né, do consumismo, porque as coisas são mais acessíveis. Então, assim, pra você ver, eu achava, nossa, um absurdo. A gente chega na frente, tem lá, o sofá tá bom, dá para reformar. Eu tenho um sofá foi o primeiro sofá que eu comprei quando eu casei, que era um apartamento muito pequeno, aquele sofá da frente, acho que as meninas já conhecem. E eu comprei ele no meu primeiro apartamento que a gente teve, e eu demorei um século para achar aquele sofá, porque eu queria que ele coubesse no espaço e que fosse, que o layout ficasse legal, que não ficasse aquele todo mundo apertado. Como o apartamento era pequeno, então eu demorei para comprar, comprei o sofá. O sofá tá comigo até hoje. Trouxe de mudança, já troquei o estofado dele umas 2, 3 vezes. Então, assim, tem uma história. Quando eu olho para ele, eu lembro de quando eu e o Dinho saímos para comprar. Eu lembro ele chegando, eu lembro do meu apartamento, imagina, o primeiro apartamento, o primeiro local que a gente teve, nosso. Então, assim, tem toda uma história, sabe? E aí hoje eu tenho um sofazão grandão, tem na sala da frente, tem um outro sofá. E as pessoas falam, nossa, mas como você comprou um sofá grande, branco, né, e tal? E eu falo, e aí o rapaz vem limpar, porque suja, né, branco. E aí eu falo, gente, sofá é para sujar, é para usar, é para sentar, né? Casa é para usar, é para gente para dar conforto. Então assim, é só um sofá, né? Mas ele tem que acolher, ele tem que estar disponível, né? Agora eu vou comprar um sofá, não senta, não pode sentar porque vai sujar, sabe? Eu ia falar Eu isso. acho Quantas que vezes a minha mãe falava assim, deixava o plástico muito tempo, tipo assim, não, nesse sofá aí não pode. Ou então aquele prato especial que era só A quando a visita visita. vinha. O Aham. vestido que é babado, eu queria tanto vestir aquele, mãe, pra ir na esquina. Não, aquilo é só pra festa. Cara, eu cresci pensando assim, não, eu tenho que usar, eu comprei, eu vou usar hoje, eu vou usar agora. Isso que Ivy comentou é algo bem legal e que eu lembrei de uma história bem interessante de uma colega minha, arquiteta e professora, que ela comentava que a gente sabe se aquela família é feliz pelo sofá que ela tem. Então, assim, seu sofá não tá lá intocável, né? Lindo, maravilhoso, significa que a sala não é usada, que ninguém tá curtindo aquele espaço e aproveitando realmente. Agora, se o sofá tá realmente usado, desgastado, furado, às vezes tem criança pulando em cima, é porque as pessoas realmente usam aquele espaço, se divertem naquele local e faz a casa ser feliz. Então, eu acho que isso é algo muito bacana e muito interessante, sabe? Faz um espaço vivo, ser vivo, né? Tu vê que há vida ali, né?
Isso é muito legal. E também eu acho que é legal essas coisas todas que a gente está conversando aqui, e eu acho que esse espaço também é um espaço para expor, de debate, assim, mais interativo, para a gente também poder entender que isso também pode ser, tudo isso que a gente fala aqui pode ser usado também enquanto ação, né? Dentro da arquitetura e quanto ação sobre nós mesmos nesse mercado, para nós nos posicionarmos nesse mercado, de levar o cliente a esses conhecimentos, a esses pensamentos, levar ele a exercitar dentro dele essas coisas, de dizer para ele, ó, eu vou te dar 2 coisas para te pensar. No próximo encontro tu me diz, né? Eu faço muito isso, eu vou te deixar um tema de casa. Vocês pensem nisso e nisso. Quando eu vejo que tem uma tensão no ar, por exemplo, né? Entre um casal, eu disse, vou fazer assim, vou deixar um tema para vocês. E vocês pensam nisso, na próximo encontro vocês me dizem. Pronto, a gente encerrou aquela tensão que tem ali, e tu dá aquele tempo para eles pensarem, né? Coisas que talvez eles nem fossem pensar, eles já querem decidir. Então, às vezes, também eu acho que a gente também tem que sair o arquiteto tem que sair desse lugar de detentor de todas as fórmulas, porque não tem fórmula. A mesma coisa que não tem formato, para nós, eu acho que também não tem fórmula para a gente oferecer para o cliente. Né? Então, eu acho que também ele tem que entender que a fórmula dele é uma fórmula que ninguém tem, que a gente vai ter que encontrar junto, que a gente está disposto a ajudá-lo a chegar nesse lugar, mas que isso precisa acontecer para que a gente acerte. Gurias, eu vi ao longo da minha carreira que eu só acertava porque eu conversava muito com os clientes, sabe? Primeiro, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, sou muito comunicativa, e eu sempre cheguei desarmada na casa do cliente. Eu nunca cheguei como uma arquiteta que ele ia me dizer o que eu queria, eu ia sair que nem um robô e virar e trazer um projeto. Não, eu sentava, eu tomava um café, eu conversava, eu perguntava sobre algumas coisas da casa, eu tentava entender a família, isso lá no início, porque é o meu jeito. E depois eu descobri que esse meu jeito dá certo, porque se eu cheguei lá e a casa da mulher tá igual a 2004, então, quer dizer, essa conversa tem valor, essa conversa faz sentido. E aí que tu começa também a entender. Então, às vezes, assim, ó, assim como eu proponho na construção de uma casa de raiz, tu ir lá naqueles lugares, lá naquela profundidade, né, na origem das coisas, no que faz sentido para as pessoas, a gente também tem que fazer isso com a gente enquanto profissional. Ir lá no começo da carreira, né? Por que que eu faço diferente daquele? Eu acho que também a gente precisa desfazer olhar um pouco para aquilo que a gente já caminhou, para entender o caminho que a gente tem que ter daqui para frente. E aí a gente sai daquela coisa do nicho. Isso eu acho que o mesmo exercício, né, que eu proponho no livro, eu acho que é um exercício que dá para fazer profissionalmente para a gente poder também entender o que a gente o que é único em nós. Acho que essa é a ideia, né? Então, eu acho que tudo que a gente está conversando aqui também serve para a nossa conduta enquanto profissional. E aí eu trouxe o tema, tentei trazer o tema de uma forma que a gente pudesse aproveitar para os dois lados, porque eu entendo também que o grupo, além de ser um lugar de troca, é um lugar que tem pessoas de vários segmentos, né? Lá, a última palestra do rapaz que trabalha com idoso, a outra que trabalha com a questão hospitalar. Então, assim, eu acho que cada um tem o seu lugar, é rico por isso, porque a gente troca. Então, essa riqueza que a gente tem que tentar encontrar no cliente, para construir a casa, a gente também pode encontrar em nós para construir o nosso lugar nesse mundo. Já que somos consultoras de lugares, né, gurias? Gente, o livro é maravilhoso. Adorei, pode me dar meu livro, obrigada. Estou escrevendo muito. Jana, tchau, a sua participação acabou, pode ir embora. A Jana, ela tem um defeito, gente. Tudo que ela ganha, tá? Sorteio. Sorteio, tudo que é sorteio. Então, eu vou ver se eu mando esse livro, então, para ir. Mais um rubricar. Mais um rubricar autografado. Mais um autografado. Então, gente, vamos fazer sorteio agora ou daqui a pouco? Acho que tem mais assunto aí, João. Bom, gente, eu esqueci de falar aqui, tá? Para quem quiser acompanhar,
a Ellen no Instagram, tá? Quem puder seguir a Ellen, eu coloquei aqui no chat. Ela tem o Instagram dela, ellenfirmino.arc. E temos o Casa de Raiz, eu também coloquei o site, tá? Então, sigam e Obrigada. Eu comprem, porque é vou adorar ter a maravilhoso. companhia de vocês aqui. A, a Marina tem o livro, não vi a Marina falar. Diz Cadê alguma a coisa aí, Marina? Marina. O que que tu achou? É fantástico. E ontem eu estava lendo para uma menininha, eu estava com gente dentro de casa desde sábado, sexta. E daí tinha uma menininha de 11 anos e eu li um trecho do livro para ela. Eu falei, como é que essa casa, tu acha que é a minha casa? Eu vou fotografar depois e vou mandar para vocês. O que que ela viu nessa casa? Ela Ai, não tinha manda vontade de ir embora. Ela não tinha vontade de ir embora. Minha casa é simples, gente. Eu estou fazendo ela aos poucos, que eu tinha um propósito de pagar todo o apartamento, consegui pagar. Então vai sendo assim, construindo, sabe? Às vezes me Sim, incomoda as caixas, ainda tem muita caixa. Às vezes me incomoda, mas daí vai. E aí eu nunca tinha imaginado que ela ia ver isso. É cheia de flor, ela é cheia de árvore, ela é bonita. E eu falei, onde que eu tô nisso? Você tá aqui no meu coração, dentro disso aqui tudo, ela falou. E falei, e hoje ela falou pro pai dela assim, eu preciso ir embora, mesmo não posso ficar na Marina. Eu falei, eu acho que você tem que ir embora, que você tem aula hoje, mas você pode voltar. E pode vir sem teu pai, sem ter a tia Gi, sem nada. Pode vir para cá sozinho. E assim, eu achei a coisa mais linda. Eu li um trecho do livro ontem para ela, a gente estava que olhando, estava bom, mostrando para ela, que ela que gosta de bom. desenhar. E como e É, como e como acolhe, né? A tua casa é acolhedora, Marina. Ela se sentiu acolhida aí no sentido também do espaço, né? Pode ter certeza, porque é aquela coisa a gente pode repelir ou a gente pode ser acolhida por um determinado espaço, né? A ideia é que a eu, gente consiga ser acolhida, mas nem sempre isso acontece. eu conheço a casa da Marina e quando você estava falando da escolha dos quadros, só vinha na minha mente a Marina, porque quando ela foi colocar os quadros na parede dela, a gente ia trocando muita informação. Todos os quadros têm uma história e todos foram por algum lugar. É como se vai contando uma história. Tudo na casa da Marina tem história linda. Sou testemunha, tá? Já fui lá, já Que acompanhei bom. esse, né, Marina? Tudo tem muita É, história. agora Os está um pouco móveis que ela bagunçado. desenha. Hã? Agora está um pouco bagunçado, porque agora, na enchente, eu ganhei um presente lindo, que ele veio vindo de barco e foi indo e foi vindo, Sim. chegou na minha casa, que é a Mel. Que ela derruba tudo. Se ela não consegue atenção, ela derruba, ela vai, ela come flor, ela tira no chão, ela faz, ela toma café quente na xícara, sem açúcar, não dá para deixar nada assim. Ela é bagunceira mesmo, sabe? Eu acho que ela limpa. Ela tá fazendo feng shui, Sandra, na minha casa. Muito bom. Movendo a energia. Ai. Bom, agora acho que tem um recadinho aí do João. Bom, vamos lá, antes do sorteio, então. Primeiramente, eu acho que a Ana está ali dirigindo, mas a gente quer também fazer um Ah, é. agradecimento especial a ela, que desempenhou aí com muita maestria o papel de coordenadora de comunicação do grupo. E a gente quer agradecer pelo empenho e comprometimento que ela desempenhou nesse período, tempo dedicado, as contribuições realizadas em prol da comunicação. E a gente deseja que esse novo ciclo dela seja repleto de realizações e conquistas e seja muito brilhante. E, enfim, sei que a Ana tá aí, ó, fazendo coraçãozinho, então muito obrigado, Ana. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço essa equipe linda aí, maravilhosa, que sempre eu digo puxando todo mundo para cima e acontecendo, sempre fazendo sempre tá coisa boa aí para todo mundo aí. Muitas surpresas pela frente, com certeza. Tá, gente? Um beijo grande. Hoje eu assisti, mas tudo aqui é no meio do trânsito. Estou dirigindo ainda, já há mais de hora aqui. Tá? Beijo Joana, grande para vocês todos Obrigada. Obrigado, aí. Ana. Beijo. Bom, e oportunamente também a gente quer aproveitar para apresentar a Lara Felisberto, que é nossa embaixadora aqui no Brasil, assumiu esse compromisso de estar divulgando o grupo nacionalmente e está também nos auxiliando agora em toda a parte de comunicação. Então, Lara, seja muito bem-vinda. Aproveita para se apresentar para o pessoal. Obrigada, João, obrigada.
Cumprimento todo mundo que está online aqui hoje e também quem vai assistir depois, né, na gravação. Eu me chamo Lara, sou arquiteta e urbanista, sou mestre em arquitetura e urbanismo. Atualmente estou cursando doutorado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. O assunto da neuroarquitetura me interessa bastante desde a minha graduação. E na minha pesquisa de mestrado, eu utilizei e estudei apropriação de espaços públicos, né? Me interesso mais pela parte da neuroarquitetura voltada para o espaço urbano, mas também gosto muito de ler sobre, né, a neuroarquitetura aplicada aos espaços internos, aspectos projetuais e tudo mais. Estou bem feliz por estar fazendo parte do grupo agora, né? Agradeço muito o convite de vocês. E é isso aí, espero aprender muito com todos vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Lara, seja bem-vinda. Conte conosco e contamos contigo. E antes de passar para o sorteio, acho que a Sandra Piloto também vai dar um recadinho, e aí depois a gente passa para a Sandra Marlise. Isso, gente. Nós estamos preparando, finalizando, né, uma surpresa para todo mundo, com muito carinho, muita dedicação também. E a gente não vê a hora de compartilhar. Então, a gente pede que vocês fiquem de olho no Instagram, né, nessa próxima semana. A partir de amanhã também já vai ter alguma informação, né? Sabendo que com certeza vai ser possível. Eu posso garantir que vai ser uma oportunidade muito grande de poder compartilhar também conhecimento, né? Para que todos se envolvam, né, nessa questão da neuroarquitetura. Então, fiquem de olho, por favor, nas redes sociais do GAP. Que bom! Obrigada, Sandra. Então, vamos para o sorteio, mas já deixando o convite para o dia 13, agora de agosto, a gente assistir a Fabiola. Então, vamos fazer o sorteio assim, eu vou dar um númerozinho para cada um e depois a gente vai para o sorteador. Ellen, tu vai ficar de fora porque tu já tem o livro, tá? Sim. Então, na minha ordem aqui, ou tu quer ganhar o livro? Na minha ordem aqui que eu vou ver. Então, o meu é 1, o da Sandra Piloto é o 2, o João é 3, memorize. A Lara 4, a Janaína é 5, a Marina 6, a Ive 7, a Eu já Ali tenho. 8, a Ana Paula 9, a Rita 10, a Paula 11 e a Érica 12. Opa, então deixa eu botar aqui para compartilhar o sorteador. Compartilhar. Somos 12. 12 pessoas. Haha. Vamos lá. É no de baixo, Sandra. Peraí. É nesse, tá. Em cima é Ainda 11. bem. 12. E o de cima mudar para 1, que é sortear um. Sim. É um número. Me enganei. Vamos lá. Vamos lá. Sortear. Tadadã. Tadã! Tadã. Suspense. Todo mundo quer o livro da Ellen. Vamos lá, número 7. Opa! Quem é o 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Ive? A Ive! Ive! Oi, Ive! Vamos sortear de novo aí, gente, porque eu já ganhei. Sério? Tá, então menos o 7. De novo. Nova Tu rodada. sabe. Olha, vamos lá, compartilhar de novo. Vamos ver. Sortear sem repetir o resultado. Vamos lá. Suspense. Vamos, sorteia. Sortear. Ah, tá, sortear agora. Falta Agora. clicar alguma coisa. Aí. De novo. Foi, agora vai. Então, Tadadã, quem será? A gente se diverte aqui também, tá? Não é só estudar, trocar coisa. Vamos lá. 2. Opa! 2.
Oi, é o dois? meu! Sandra, Ele- parabéns! Ê! Que maravilha! Eu acho Que que eu vou pegar em maravilha! Porto Alegre. Ah, então tá. De onde que Verdade! da onde que Não, tu é que é, Sandra? eu tô em Goiânia, mas os meus pais moram em Porto Alegre, ali Ah, no que Menino legal. Deus. Ai, que legal. Aí, Depois eu pego o endereço contigo, então eu largo ali com eles. joia, obrigada. Tá. Ai, Tu quer amei. autografado ou tu quer que eu te entregue lacrado? Não, autografado, com Ah, então certeza. tá bom. Tá, Então joia. pega dois, porque eu tô Parabéns. indo para Goiânia e eu pego com você. Legal! Ah, então tá bom. Tá joia. Tá Ai, bom. gente, foi incrível esse encontro mais uma vez. Estamos aqui. Ellen mora no meu coração. Eu conheci a Ellen bem naquela época que ela estava assim no auge da sua inquietação. E a gente se É. encontrou numa roda de conversa de psicologia, de alguma coisa assim, e depois a gente foi junto para o grupo de De estudos, né? E propósito, não aí, era? Era numa roda sobre propósito, sobre né? Era um tema sobre propósito, né? propósito. É. Isso. Aí quando Eu a estava Ellen foi se criando a casa de raiz apresentar, bem ali. É. ela foi se apresentar e eu olhei assim, me conectei com essa pessoa. Muito legal. Muito obrigada, Ellen, Foi gente, muito mais legal. uma vez. Eu que agradeço, eu Obrigada. espero ter conseguido trazer para vocês um pouquinho do que eu faço, um pouco do que é a Casa de Raiz e encorajar também as pessoas a encontrarem aí o seu propósito e tentar expor cada vez mais a arquitetura da forma que a gente foi ensinado a utilizar, né? De uma forma que converge com nossos valores também. Vamos voltar para nossas raízes, né, Ellen? E com Sempre. São elas que sempre. nos sustentam, a gente não pode esquecer Aham, disso. Não podemos nos desfazer delas, elas nos sim. sustentam eternamente. Não é. E essas palavras ficam gravadas, porque eu lembro aquela palestra que tu deu do Bonário mais 2020, de vez em quando me vem alguma fala tua que eu relaciono com algo que foi vindo. Então é bem É, bacana. era Morar 2020. Morar 2020. Eu dividi com vocês uma palestra que eu havia feito em novembro de 2019, com uma prospecção, né? O que as agências de tendências falavam para 2020. E, incrivelmente, foi tudo, muita coisa foi diferente. Porque veio a pandemia e muitas daquelas tendências tiveram que ser revistas, né? O Sim. mundo se desenhou de uma outra forma, nos levou para outro caminho. Ainda bem. Estamos aqui para evoluir, né? Sim. Eu acredito que a gente evoluiu muito com essa dor. Muito. E conheceu tanta gente bacana. Mas Sim. então, gente, agradeço. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos fazer uma foto, Sandra. Ah, é. Sim, vamos. Quem não ligou a câmera, por favor. A Gi chegou agora. A Érica liga, Liga, vamos ver se mais aparece alguém vai aí. ligar. Ai, Rita ligou. Ai, que lindo. Deixa eu fazer mais uma, para garantir que ninguém fechou o olho. Uhum. Show! Obrigada, Palmas gente. para Muito todo obrigada. mundo. Todo mundo de parabéns. Obrigada. Beijo, até o próximo Obrigada. Beijo. encontro. Até. Tchau.